Na aula de hoje eu vou trazer as principais temáticas que caem na prova da OAB Primeira Fase em Processo Civil. Meu nome é Lorena Ribeiro e eu vou ser a professora de Processo Civil de vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, o primeiro tema que eu trago aqui para vocês é relativo à fase inicial do processo, quando a gente fala de impedimento e suspeição do juiz. Quando a gente pensa em impedimento e suspeição, nós estamos levando em consideração o princípio da imparcialidade. A gente sabe que o magistrado ele não pode tender em benefício de uma parte ou de outra. E por essa razão, o CPC ele previu hipóteses de impedimento e de suspeição deste magistrado. Só que há uma lógica, há uma diferença entre esses dois institutos, né? Quando a gente pensa em impedimento, nós estamos pensando em hipóteses que são objetivas. Eu digo objetivas porque é a própria lei que vai trazer, quais são as situações em que o juiz ele será considerado impedido para atuar em um determinado processo. Por elas serem objetivas e definidas por lei, significa dizer que nós temos aqui uma situação de presunção absoluta. Ou seja, basta caracterizar uma das hipóteses previstas no artigo 144 para que já tenhamos ali configurado o impedimento. A parte não precisa provar nada. E justamente em razão dessa presunção absoluta, né, tanto pode ser declarado de ofício pelo próprio juiz, ou seja, o próprio juiz ele já reconhece que ele não poderia atuar naquela causa, ou ainda a parte também pode formular um requerimento, né? E aí, quando que ela vai apresentar esse requerimento? Na primeira oportunidade que ela tiver de falar no processo. Diferentemente, a suspeição, ela tem um caráter subjetivo. Nesse caso, nós estamos falando que há um vínculo entre o juiz e a parte de um processo, em razão de uma amizade, de uma inimizade, de um laço familiar. E por essa razão, ele é mais difícil de ser demonstrado. Então, a gente fala de presunção relativa, porque a gente precisa de provar que o juiz ele se encontre em uma dessas duas situações. Vamos ver o que o CPC fala com relação ao impedimento e à suspeição para ficar mais claro para vocês. É bom sempre lembrarmos que toda vez que eu cito aqui artigos do CPC, significa que vale a pena a leitura de vocês. Fazer uma leitura atenta, abrir o código e ler hipótese por hipótese, para fixar melhor essa temática e vocês conseguirem acertar a questão na prova. Vejam só, quando a gente fala de impedimento, o artigo 144, ele já traz um rol, uma lista de todas as situações que ele vai considerar como impedido. Vejam só, uma situação que é muito comum, né? Quando o juiz, ele já funcionou anteriormente como perito, como membro do Ministério Público, quando ele já prestou, né, depoimento como testemunha. Então, se aquele magistrado ele já atuou anteriormente em uma ação, né, ele promoveu uma ação civil pública enquanto promotor de justiça, ou seja, membro do Ministério Público, ele se torna impedido de julgar futuramente essa causa que ele mesmo propôs. Outra situação também, né? Quando em outro grau de jurisdição ele proferiu a decisão. Nesse caso, nós estamos falando de impedimento de um desembargador. Vamos supor que no processo de origem, ele que proferiu a sentença. Se ele se torna desembargador, obviamente ele não vai poder julgar o recurso em face daquela sentença que ele mesmo proferiu. Também, né, quando a gente tem uma situação em que há um defensor público, um advogado ou um membro de Ministério Público que seja cônjuge
que seja parente, ou seja, que seja pai, que seja filho, que seja tio, né, até o 3º grau. Então, né, é uma dica muito fácil de vocês verem. Tem laços familiares, né, com qualquer parte que tramita, né, naquele processo, temos que levar em consideração que o juiz vai ficar, obviamente, impedido, porque senão ele poderia favorecer seu cônjuge, seu pai, seu tio, seu irmão. Da mesma forma, né, quando né, esses familiares são partes, né? Então, tanto quanto parte, quanto defensor, membro do Ministério Público, advogado, em qualquer razão, ele estará impedido. Também, quando ele for sócio ou membro de direção ou administração de uma pessoa jurídica que seja parte do processo. Vamos supor que uma empresa A, do qual o juiz seja sócio, ingresse com uma ação e seja esse juiz que vai julgar a ação. Percebem que há um conflito, há uma quebra dessa imparcialidade? Também, né, quando o juiz for o herdeiro, quando ele for donatário, quando ele for empregador de qualquer parte. Novamente aí a quebra da imparcialidade. Também quando for parte de uma instituição de ensino, que aquele juiz ele seja professor. Né? Da mesma forma, ele também não poderia, né, julgar essa questão porque ele teria interesse direto na causa. Também, quando a gente tem aqui um cliente de um escritório de advocacia do cônjuge ou do parente desse juiz, né? Novamente, mais uma situação que vai quebrar a imparcialidade, vai gerar o impedimento do juiz. E ainda quando promover a ação contra a parte ou o seu advogado, né? O juiz que ingressa com a ação, né? Então, nesse caso, ele também não pode julgar essa demanda. Então, vejam só, o impedimento, a gente tem aqui uma lista bem extensa de situações, né? E essas definições trazidas pela lei vai gerar a presunção absoluta do impedimento. Então, por essa razão, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, vai se declarar por impedido. Já a suspeição são as hipóteses trazidas no artigo 145 do CPC. E vocês veem que elas são bem limitadas e têm um alto caráter subjetivo. Vejam só, o juiz poderá ser declarado suspeito quando ele for amigo íntimo ou inimigo das partes ou dos seus advogados. Aí já fica uma questão, né? O que é amigo íntimo? O que é ser inimigo? Né? Se você falar, olha, o juiz A, ele é meu inimigo. Ok, prove que ele seja seu inimigo. Então, a gente já tem esse caráter subjetivo e de presunção relativa. Outra questão, né? Quando o juiz receber presentes de uma das partes, né? Também isso vai gerar uma suspeição. Outra questão, quando a parte ela for credora ou devedora do seu cônjuge ou parente consanguíneo ou por afinidade em até 3º grau. E ainda, se o juiz ele for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, assim, vocês percebem que as definições de suspeição, elas são bem mais simples, mas com alto caráter subjetivo, diferente do impedimento, que eu tenho bem delimitado quando será impedido aquele magistrado, né? Então, a dica de ouro para vocês é lembrar, suspeição está ligado a amizades, inimizades, esses laços familiares, esses interesses pessoais do juiz com relação à causa, né? Essa questão de receber presentes, conselhos. Então, a gente está falando de suspeição. Já o impedimento, a gente tem que levar em consideração, né, essa presunção absoluta dessas situações em que o juiz ele eventualmente já tem atuado como Ministério Público ou quando a parte, né, seja constituído como procurador o cônjuge ou outro familiar daquele magistrado. Então, assim, é bom vocês gravarem essas distinções para vocês acertarem a questão na prova. Outro tema que também cai muito na primeira fase de processo civil da OAB
é com relação à intervenção de terceiros. E uma das intervenções de terceiros que eu particularmente acho mais difícil da gente fazer uma distinção é com relação à assistência simples e assistência litisconsorcial, né? Porque esses institutos são muito semelhantes em termos, né, das palavras, né, que denominam que é assistência simples, que é assistência litisconsorcial, mas em termos de efeitos tem completa diferença. Então vamos lá. Quando a gente pensa em assistência simples ou assistência litisconsorcial, nós estamos falando de grau de interesse desse terceiro, que vai ser denominado de assistente no processo. Ok? Então, a gente está medindo aqui o grau de interesse. Quando a gente pensa em assistência simples, o grau de interesse ele é menor. Ou a gente poderia falar em um interesse indireto. Já quando a gente fala em assistência litisconsorcial, o interesse desse terceiro ele é maior. E se o interesse dele é maior, ele sofrerá diretamente os efeitos do resultado daquele processo. Vamos trazer um exemplo para ficar mais simples para vocês compreenderem. Quando eu penso em assistência simples, eu tenho um exemplo aqui da locação. Quando a gente pensa num imóvel, a gente vê a possibilidade de um locador oferecer a um locatário, por meio de um aluguel, a possibilidade dele usufruir deste imóvel. Quando a gente celebra esse contrato de locação, então a gente vai ter essa figura do locador versus locatário. Só que o locatário, de acordo com a lei do inquilinato, eventualmente pode se utilizar do instituto da sublocação, ou seja, o locatário alugar este imóvel para outra pessoa. Alugar para outra pessoa, um terceiro. Vamos supor que esse locatário, ele atrase o aluguel e esse locador promova uma ação de despejo, ou seja, o locatário vai ter que entregar o imóvel de volta para o locador. Inicialmente, essa ação de despejo ela é entre locador e locatário. É uma relação direta entre os dois. Só que vocês não concordam que o sublocatário, esse terceiro, será atingido indiretamente por essa decisão? Já que se o locatário perder o imóvel, ele também vai perder. Então, nessa situação, ele, terá esse interesse menor na ação e poderá funcionar como assistente simples. Ok? Por quê? Porque originalmente o contrato não é dele com o locador. Por isso que ele não é parte do processo e ele é só terceiro interessado. Já a assistência litisconsorcial, como o grau de interesse dessa pessoa ela é maior, ela é direta, ela vai atuar como se fosse parte naquele processo. Aí aqui vamos usar de novo o exemplo de um imóvel. A gente tem aqui um imóvel, um prédio, que aí a gente tem vários apartamentos nesse prédio. Quando a gente tem vários apartamentos, significa que a gente está diante de um condomínio. E cada um desses moradores compõe um condomínio. Vamos supor que um morador, ele ingresse com uma ação contra a empresa que cuida, do condomínio, que a gente chama de síndico profissional, por questões relativas ao prédio. Às vezes o prédio está com problemas de infraestrutura, precisa fazer algum tipo de obra, de algum tipo de intervenção de um serviço de engenharia. Seria legítimo o morador A, B, C, D ingressar também nessa ação? Seria. Então, vejam só que todos esses moradores, eles podem atuar juntamente com o morador que propôs a ação como assistente litisconsorcial.
porque eles têm interesse direto naquela demanda, né? Vamos supor que o morador ele consiga o êxito, consiga a reforma do condomínio. Obviamente, todos esses moradores, eles serão beneficiados. Então, por essa razão, eles podem ingressar na ação porque eles têm interesse direto na resolução daquele conflito e justamente porque aquela decisão que for proferida vai atingir diretamente seus direitos. Então, por essa razão, nós temos a figura da assistência litisconsorcial. Então, essas são as principais diferenças entre assistência simples e assistência litisconsorcial. Espero que vocês não errem essa questão na prova. Próximo tema, um tema assim que é muito querido pelos examinadores, é a tutela provisória. Quando a gente pensa em tutela provisória, eu queria muito que vocês lembrassem que nós temos duas espécies de tutelas provisórias. Nós temos a tutela provisória fundada na urgência e nós temos a tutela provisória baseada na evidência. E pela própria semântica, né, do que seja urgência e do que seja evidência, já vai trazer um norte para vocês dos requisitos que o magistrado vai olhar para conceder uma tutela provisória. Quando a gente fala de urgência, nós temos que ter dois requisitos combinados para que o juiz defira essa tutela provisória. Então, eu tenho que ter a probabilidade do direito mais o risco de dano. Ou seja, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, quando a gente fala de tutela provisória, esses dois elementos têm que estar conjugados, sendo muito importante demonstrar o caráter emergencial daquela medida. Um exemplo clássico de tutela provisória de urgência é aquele paciente que está acometido com uma doença, precisa fazer uma intervenção cirúrgica, senão ele vai morrer. Então, a gente pede ao juiz uma tutela provisória, né, para que esse paciente ele consiga ser internado e passar pela cirurgia necessária num hospital público ou que o plano de saúde cubra essa cirurgia. Então, eu tenho a probabilidade do direito, que seria a prova de que aquela pessoa ela tem uma doença, e eu tenho o risco de dano, que é o que? Olha, se eu for esperar todos os anos que um processo tramita, aquela pessoa pode vir a falecer, vir a óbito. Então, né, a gente conjuga esses dois elementos para que haja o deferimento de uma tutela provisória de urgência. Já a tutela de evidência, como o próprio nome já indica, o direito daquela parte, ele está bem mostrado, bem evidente para o juiz, de modo que qualquer risco, ele é irrelevante. Só que quando a gente fala de tutela provisória de evidência, só posso deferir nas hipóteses do artigo 311 do CPC. Então, eu tenho que demonstrar qualquer uma dessas situações aqui previstas no inciso 1º ao inciso 4º desse artigo. Vejam só o que fala o artigo 311. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano. Então, aqui na evidência, eu preciso apenas da probabilidade do direito. E quando ficar caracterizada uma dessas situações? Primeiro, quando houver abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Via de regra, aqui a gente demonstra abuso de direito de defesa, por exemplo, com uma autoridade coatora, um mandado de segurança, por exemplo. Segunda situação, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e ainda houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou de súmula vinculante. Essa situação ela é muito comum no direito tributário, né, que a parte ela demonstra documentalmente que ela tem algum tipo de benefício tributário ou com relação ao recolhimento de tributos, e eu já tenho ali, por exemplo, um termo firmado no STJ falando que ela tem direito àquele benefício ou, eventualmente, uma súmula vinculante que afirme esse direito.
Terceira situação: quando se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. É uma palavra difícil, né? Pedido repersecutório, mas na verdade a gente está falando do depositário infiel, que é justamente aquela pessoa que, por alguma razão, né, seja por contrato de depósito ou por alguma ordem judicial, ela recebe ali a ordem de depositar algum objeto sobre os seus cuidados e ela eventualmente começa a praticar atos de deterioração daquele objeto. Então eu poderia também ingressar com a tutela de evidência com relação a esse contrato de depósito para que aquele depositário devolva a coisa para o seu legítimo proprietário. Quarta situação: quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a qual o réu não oponha prova capaz de gerar dúvidas. Vamos supor aí que o réu ele assine um contrato junto com o autor que confirme que ele tem que devolver algum determinado bem. Não tenho outras provas capazes de fazer com que o réu, possa gerar dúvida razoável e discutir se ele não teria direito de devolver. Então, por essa razão, eu tenho elementos fortes, eu tenho provas documentais fortes, que o autor tem direito àquele pedido. Na dúvida, gente, faça uma leitura atenta do artigo 311. Decore mesmo essas situações. É muito mais fácil vocês entenderem quais são as situações de tutela de evidência e deixar a tutela provisória para as outras hipóteses, ok? Bora para mais um tema? Agora vamos falar de procedimentos especiais. Bom, temos várias situações previstas tanto no Código de Processo Civil como em leis esparsas que trazem ritos processuais diferentes do procedimento comum previsto no CPC. Procedimento comum é aquele que a gente pensa a linha do tempo, a gente pensa petição inicial, despacho inicial do juiz, eventualmente audiência de conciliação, contestação do réu, AIJ e sentença. Esse é o procedimento comum previsto no CPC. Só que, eventualmente, nós temos outros ritos processuais que podem ser que eu não vou ter que apresentar a contestação. Eu vou ter que apresentar a contestação já na audiência de conciliação, para trazer mais celeridade. Eventualmente, eu não vou precisar de fase de instrução. Enfim, nós temos esse cenário, dentro do ordenamento, da sistemática processual civil. E um dos ritos especiais que nós temos é o rito do juizado especial cível, que é regido pela Lei 9.099 de 95. O juizado, ele foi criado objetivando, tratar as questões de menor valor, de menor complexidade, para assegurar celeridade, simplicidade, oralidade, de forma que aquela ação tramitasse mais rápido e ao final a parte gozasse da sentença em seu benefício num curto espaço de tempo e sem ter que arcar com custas, com honorários de advogados, enfim. A ideia do juizado é nesse sentido. Só que, obviamente, pelo tamanho do juizado e objetivando atender essa característica de simplicidade, celeridade, não é qualquer tipo de ação que pode tramitá-lo. E aí, nós temos o artigo 3º desta Lei 9.099 de 95, que vai trazer quais são as ações de competência do Juizado Especial Cível. E é bom que vocês tenham isso em mente, porque se caracterizar uma dessas situações, vocês já vão saber que é de competência do juizado e que não vai tramitar na justiça comum pelo procedimento comum. Vejam só o que fala o artigo 3º. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade. E a lei, ela traz o
que se entende por causa de menor complexidade. Por exemplo, o que é causa de menor complexidade? Aquelas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Essa hipótese do inciso 2º, ela não existe mais, porque isso aqui era no Código de 73, então hoje a gente não tem mais essa possibilidade. Outra situação que eu vou promover a ação dentro do juizado, quando for uma ação de despejo. Mas é qualquer ação de despejo? Não, é a ação de despejo para uso próprio, né? É um imóvel que é o único imóvel que eu possuo, né? E eventualmente eu faço um aluguel desse imóvel e aí eu quero retomar esse bem para minha propriedade, para eu usá-lo em meu benefício. Ou seja, eu quero de volta esse bem porque eu quero morar novamente nesse imóvel. Então eu posso promover uma ação de despejo para uso próprio no juizado. Qualquer outro tipo de ação de despejo não cabe dentro do juizado, deve ser proposta na justiça comum. Mais uma questão: ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1º, ou seja, não excedente a 40 salários mínimos. É até difícil a gente pensar em uma ação possessória de um imóvel que atualmente, né, comporte esse valor de 40 salários mínimos, dados os valores dos imóveis atualmente no Brasil. Mas, se eventualmente um imóvel custar, por exemplo, R$35 mil, nesse caso, se houver uma turbação, um esbulho desse imóvel, ou seja, alguém invadiu esse imóvel, alguém está ameaçando invadir esse imóvel, eu poderei ingressar com uma ação possessória e retomar esse bem imóvel da minha propriedade, desde que esse imóvel seja de até 40 salários mínimos. É importante ainda dizer que o juizado especial, no parágrafo 1º do artigo 3º, também tem competência para promover execução. As hipóteses que eu acabei de falar para vocês são hipóteses de processo de conhecimento. Já de execução, a gente tem outra lógica. Aqui, né, eles vão poder promover a execução dos seus próprios julgados, ou seja, das suas próprias decisões. As decisões proferidas no âmbito do juizado especial cível também vão ser promovidas a sua execução dentro do juizado especial cível. E também dos títulos executivos extrajudiciais, que eles estão definidos no CPC, que seria o cheque, duplicata, letra de câmbio, contrato assinado por 2 testemunhas, enfim, são hipóteses de títulos executivos extrajudiciais. Eles poderão também tramitar no juizado, desde que seja no limite de 40 salários mínimos, observados o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. O que fala esse artigo 8º, parágrafo 1º? Fala das pessoas que podem promover essas ações de execução. Então, a gente tem as pessoas físicas capazes, ou seja, um menor de 16 anos que é incapaz, ele não pode executar uma nota promissória, por exemplo, no GESP, no Juizado Especial Cível. Ele teria que procurar a Justiça Comum. Outra pessoa que pode promover são os microempresários, né? Que se constituem sob MEI, sobre ME ou sobre APP. Eles podem também promover ações dentro do Juizado Especial Cível. Outra hipótese, as organizações da sociedade civil de interesse público, denominadas OCIPs, né? Algo que lembra um pouco aí as ONGs. Elas também podem promover no Juizado Especial Cível. E ainda sociedades de crédito ao microempreendedor, seriam aqueles tipos de financeiras ou bancos que fazem empréstimos a microempreendedor. Todas essas pessoas podem promover a ação de execução de título extrajudicial no GESP. Fica excluído do GESP. Isso é importantíssimo, né? A gente viu quem pode promover a ação no GESP, agora a gente tem que ver quem não pode promover a ação no juizado especial. Primeiro, as ações de natureza alimentar. Então, alimentos, né, não podem ser promovidos no GESP, apenas na Justiça Comum. Até porque, pessoal,
nós temos rito especial para alimentos previstos no CPC. Então, é um outro procedimento especial. Também, falimentar, uma empresa que está entrando em falência, né? Então, uma empresa que entra em falência, também a falência não pode ocorrer dentro do GESP. Então, né, a gente tem um rito específico que também vai tramitar na Justiça Comum. Fiscal, que são as cobranças aí de tributos pelo poder público. Algum contribuinte, por exemplo, que não pagou IPTU, não pagou IPVA, essas demandas são denominadas fiscais e, por essa razão, também não podem tramitar no GESP. Ainda, né, as de interesse da Fazenda Pública. Por quê? Porque a gente tem o Juizado Especial da Fazenda Pública, que tem outra definição e, por essa razão, vai tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, cujos litígios sejam de até 60 salários mínimos em face da Fazenda. Quem é Fazenda? É a União, são os estados, é o Distrito Federal e ainda os municípios. Okay? Ações que são litigadas contra essas pessoas que compõem a Fazenda. E ainda também vão ficar excluídas da competência do juizado as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade de pessoas. Estado e capacidade de pessoas, a gente está falando aqui de ações, por exemplo, de interdição, de divórcio, né, de reconhecimento de união estável, de dissolução de união estável, né? Todas essas ações não tramitam no juizado especial civil, independentemente do seu valor, certo? Então, gravem isso aí no coração de vocês para vocês levarem para a prova e acertar a questão. Mais uma temática que trago para vocês é relacionado ao julgamento parcial de mérito. É importante a gente pensar no julgamento antecipado parcial de mérito, porque quando a gente pensa em uma petição inicial, que é um momento processual em que nós deduzimos os pedidos de um autor, a gente vê que vários pedidos poderiam comportar um julgamento antecipado sem precisar passar por toda uma instrução processual e, de certa forma, trazer maior rapidez ao interesse da parte em resolver aquele conflito, né? Então, dentro de uma definição, o julgamento parcial de mérito é aquele em que temos vários pedidos e um deles é possível seu julgamento antes da fase de instrução processual. Vamos supor que eu, enquanto advogada, né, promovo aqui minha petição inicial de uma ação de divórcio cumulado com alimentos. Vejam só que eu tenho dois pedidos diferentes. Um é a decretação do divórcio, né? Aquele marido, aquela mulher, eles não querem mais conviver juntos. Eu vou decretar o divórcio. Mas ainda sobressai uma questão relativa, por exemplo, a alimentos do filho ou alimentos de um do cônjuge que esteja em situação de hipossuficiência, de vulnerabilidade financeira. Vejam que são duas questões muito diferentes, né? E ainda eu posso ter questão relacionada à partilha de bens, se esse casal tiver bens, né? Patrimônio. Percebem que nós temos uma ação, mas que eu estou discutindo muitos pedidos diferentes. Quando eu penso em divórcio, eu preciso, para decretar o divórcio, a concordância do autor e a concordância do réu. Eu preciso da concordância, por exemplo, da esposa e eu preciso da concordância do marido para que aconteça essa separação, né? Divorcie, cada um vai viver sua vida, arrumar novos cônjuges e viver novas formações familiares. Vamos supor que autor e réu eles já estejam em consenso, realmente ambos querem se divorciar, ambos querem seguir seus caminhos próprios. Só que ainda tem discussões alusivas a alimentos. Vamos supor que a esposa ela pleiteia alimentos em desfavor desse marido e ela acha que ela merece alimentos, por exemplo, de 3 salários mínimos. Só que o réu, o esposo, ele acha que não, que acha que ela merece apenas 1 salário mínimo porque ela tem outras fontes de renda.
Vejam só, eu tenho aqui uma dúvida, uma controvérsia, cada um está querendo um valor. E, eventualmente, eu vou precisar de ouvir testemunhas, eventualmente vou precisar pedir uma perícia para eu saber efetivamente se aquela esposa tem direito a alimentos no valor de 3 salários mínimos ou de 1 salário mínimo. Nessa situação aqui, eu vou precisar de instrução, eu vou ter que ir para a fase de AIJ. Então, nessas condições, eu poderia proferir uma decisão parcial de mérito, já decretando o divórcio, mas deixar que o processo prossiga com relação aos outros pedidos. E aí, o artigo 356, ele traz um panorama desse julgamento parcial de mérito, ou seja, quando que ele vai caber, né? Ele vai caber, primeiro, quando o pedido mostrar incontroverso, ou seja, autor e réu concordam com o resultado daquele pedido. Então, é aqui o caso do divórcio. Autor e réu concordam em divorciar. E ainda, quando estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Ou seja, são situações que comportam julgamento antecipado que eu não tenho que produzir mais nenhuma prova. Basta a prova documental que autor e réu juntaram com a petição inicial e com a contestação. Nesse caso específico também, nós não temos provas nenhuma com relação ao divórcio. Autor e réu concordam, não tem mais nenhuma outra prova documental a não ser a certidão de casamento, então é fácil promover o julgamento antecipado desse mérito, julgando parcialmente, resolvendo o processo, porque mérito significa isso, né? Eu estou resolvendo aquele conflito e já vou liberar autor e réu para se divorciarem, prosseguindo a ação com relação a alimentos e partilha de bens. Nesse caso específico, a decisão que for proferida com base nesse artigo, ela vai ser atacada por agravo de instrumento. Ou seja, vamos supor aí que o autor resolva, enfim, voltar com o réu, não quer mais se divorciar, né? Enfim, ela acha que não é uma decisão adequada. Para ela reformar a decisão que julgou parcialmente o mérito e decretou o divórcio, ela teria que apresentar um agravo de instrumento. E aí ver o que vai dar, né? Então, essa é a questão relacionada ao julgamento parcial de mérito. Outro tema é o saneamento e organização processual. A fase de saneamento e organização processual é uma fase que foi muito estudada pelos membros que compuseram a comissão que elaborou o Código de Processo Civil de 2015, porque acreditava-se que para um bom julgamento de uma causa, para que o juiz conseguisse proferir bem uma sentença, era necessário que ele organizasse, que ele preparasse esse processo, saneando, ou seja, corrigindo vícios, nulidades e também já organizando e resolvendo questões preliminares. Por exemplo, uma parte alegou ilegitimidade passiva, outra parte suscitou, por exemplo, uma questão de prescrição, de decadência. Esse seria o momento que o juiz ele já analisaria todas essas questões para o processo ficar apto para começarmos a fase de instrução, ou seja, a fase de colheita de provas orais, técnicas, enfim. E aí, o artigo 357, ele traz as situações em que o juiz proferirá essa decisão de saneamento e organização. E é importante dizer que é uma palavrinha mágica, deverá. Ou seja, a fase de organização e de saneamento, ela é obrigatória. Embora na prática a gente não veja tanto, mas ela é uma obrigatoriedade. O que acontece nessa fase de saneamento e organização do processo? Acontece essas hipóteses previstas no inciso 1º ao 5º. Então, o que o juiz vai fazer nessa fase? Ele vai resolver questões processuais pendentes, que é aquilo que eu havia falado com vocês, relacionada à ilegitimidade da parte, relacionada à prescrição, relacionada à decadência, é nesse momento. Também é onde ele vai delimitar as questões de fato sobre qual recairá a atividade probatória. Ou seja, ele vai definir, olha, o que precisa ainda ser provado nessa demanda. No caso aí dos alimentos, o que eu preciso provar, né? Eu preciso
provar a capacidade de hipossuficiência dessa mulher em receber os alimentos, ou eu tenho que provar que o réu, o autor, ele tem condições financeiras de arcar com 3 salários mínimos. É aí que eu vou definir. Também é o momento que a gente define a distribuição do ônus da prova, né, na forma do artigo 373. Lembrando que o autor, ele sempre vai provar o fato constitutivo do seu direito e o réu, ele vai provar fatos extintivos, fatos modificativos e fatos impeditivos do direito do autor, ok? Quarta situação, né? Delimitar questões de direito relevantes para decisão de mérito. Importante dizer, gente, questão de fato é questão relacionada ao mundo real. É a história que a gente conta para o magistrado. São as nossas vivências, né? O que acontece no nosso plano real. Já questões de direito, nós estamos falando de questões de interpretação jurídica, de aplicação do direito. Será que sobre essa causa a gente aplica o artigo 1º ou o artigo 2º da lei A? Ok? E ainda, nessa fase, ele vai designar a audiência de instrução e julgamento, denominada AIJ. Ou seja, tem prova, tem testemunha para ser ouvida, então a gente vai designar essa audiência de instrução e julgamento. Obviamente que depois que o juiz ele faz esse saneamento e essa organização do processo, as partes elas podem pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes caso eles não concordem com a decisão do juiz, e elas vão ter o prazo comum de 5 dias. Vamos falar agora de mais um assunto queridinho, que são os recursos. Quando a gente pensa em recurso, né, a gente tem um princípio da unirrecorribilidade. E isso ajuda muito vocês a entenderem. Por quê? Porque para cada decisão vai caber um recurso via de regra, ok? Então a regra geral é essa. Para cada recurso, para cada decisão, um recurso específico. Então a gente precisa entender de decisão. A gente tem despacho, a gente tem decisão interlocutória, a gente tem sentença e a gente tem, por exemplo, acórdão. Dando exemplos de decisões, ok? Para cada espécie de decisão, em tese, cabe um tipo específico de recurso. Por exemplo, o despacho, que é meramente ordinatório, não cabe recurso nenhum. Por exemplo, o que é despacho ordinatório? Aquele despacho, cite-se, intime-se, vista ao Ministério Público. Não tem como recorrer. Agora, se o despacho tiver um caráter decisório, eu posso recorrer e, via de regra, é por meio de agravo de instrumento. Decisão interlocutória é aquela decisão que eventualmente decide alguma questão importante do processo. Por exemplo, uma decisão que concede uma tutela provisória de urgência. Ela está resolvendo uma questão importante do processo. Então, ela tem um caráter ali decisório. Nesse caso, também vai ser agravo de instrumento. Sentença. Qual seria o recurso cabível? A apelação. E acórdão? Aí, via de regra, a gente vai ter os recursos excepcionais, que seria recurso extraordinário, recurso especial, recurso ordinário, ok? Só para vocês terem uma ideia. Então, para cada decisão, eu vou ter um recurso específico. Quando a gente vê a hipótese do agravo de instrumento, né, e aqui eu vou trazer com relação principalmente ao agravo de instrumento e à apelação, o agravo de instrumento, as suas hipóteses estão definidas no artigo 1015 do CPC. Então, eu vou promover um agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, mas não é qualquer ação interlocutória, não é qualquer decisão interlocutória. Vão ser as decisões interlocutórias previstas nos incisos do artigo 1015. E mais uma vez, né, é um artigo para vocês gravarem no coração, decorarem, lerem
repetidas as vezes, para vocês fixarem quais situações eu posso promover agravo de instrumento. Então, eu posso promover agravo de instrumento em face de decisão que concede ou indefere tutela provisória, que decida o mérito do processo em julgamento antecipado, que foi aquela questão que eu falei com vocês do julgamento parcial de mérito. Quando houver rejeição de alegação de convenção de arbitragem prevista em contrato, quando houver incidente de desconsideração de personalidade jurídica, rejeição de gratuidade de justiça, exibição de documento ou de coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição de pedido de limitação de litisconsórcio, admissão de intervenção de terceiros, enfim, todas essas situações vão caber agravo de instrumento. Importante lembrar, outra observação importante com relação ao agravo de instrumento. Nós temos aí um tema que foi julgado pelo STJ em sede de réspes repetitivos, que entendeu pela taxatividade mitigada do rol do 1015. Ou seja, se a parte conseguir demonstrar uma probabilidade de eventual dano ao seu interesse, ou que, eventualmente, se aquela questão ela não for resolvida, ela poderá comprometer o julgamento da causa no futuro, eu poderia promover um agravo de instrumento. Essa decisão do STJ veio principalmente porque vocês não estão vendo aqui quando declina a competência, né? Declinar a competência é quando o juiz manda para outro decidir porque ele entende que ele não tem a atribuição necessária para julgar aquela causa. Então, pensa só, né? Eu teria que aguardar toda a tramitação em um juízo diverso, achando que no final a decisão poderia ser nula porque aquele juiz ele não era o competente. Então, esse cenário possibilitou a interpretação do STJ do artigo 1015, flexibilizando esse rol taxativo que hoje a gente usa de forma mitigada. Okay? Então, também vale a pena vocês se atentarem para essa observação. Ainda, nós vamos ter o cabimento do agravo de instrumento em decisões interlocutórias que forem proferidas na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, execução e inventário, independentemente de estar caracterizadas essas situações aqui previstas nos incisos. A apelação, diferentemente, ela vai atacar as sentenças com ou sem resolução do mérito. Lembrando, com resolução do mérito são as hipóteses do artigo 487 do CPC. É aquilo que resolve o conflito. Eu consegui resolver aquela situação. Então, eu tenho mérito. Já sem resolução do mérito, são as hipóteses do artigo 485 do CPC. São situações em que eu não resolvi o conflito e eu poderei ingressar novamente com uma nova ação para tratar daqueles fatos, certo? Então, dessas sentenças, vai caber a apelação, ok? É o recurso, é o único que cabe com relação aí às sentenças. Só que aí o parágrafo 1º do artigo 1009, ele traz uma questão importante. Porque lembra que eu falei do artigo 1015 com relação ao agravo de instrumento, que tem um rol taxativo, embora tenha essa questão da taxatividade mitigada? Enfim, se a situação que eu quero recorrer por uma decisão interlocutória não está dentro do artigo 1015, eu vou promover o recurso como preliminar da apelação. Então, essa é a dicção do parágrafo 1º, que fala justamente isso. Olha, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, elas não vão estar preclusas. Ou seja, preclusão é quando o tempo, eu tinha que ter manifestado no tempo X e eu não manifestei. Então, eu não posso discutir de novo porque precluiu. E ainda, elas devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ok? Eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões, né? Então, nessa situação, vem como preliminar.
Outra observação importante com relação aos recursos é a figura dos embargos de declaração. Na verdade, os embargos, eles têm um caráter de integrar uma decisão. E por essa razão, os embargos, eles cabem sobre qualquer decisão. Então, quando a gente viu isso aqui, todas essas situações vão caber ED. Vai caber o ED, mas também vai caber o agravo de instrumento, vai caber a apelação, vai caber RESP, RE. Só que o ED, ele tem um prazo de 5 dias para ser promovido. E esses outros recursos, eles vão ter o prazo de 15 dias. Ok? E o ED, né, os embargos de declaração, vou colocar aqui ED para vocês lembrarem, eles têm um objetivo muito específico. Eles querem esclarecer alguma obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir algum erro material. Sabe quando é muito comum promover embargo de declaração? Quando uma sentença, por exemplo, esquece de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte que não foi sucumbente. E aí, por exemplo, a gente tem um clássico exemplo de omissão. Então, eu posso promover um embargo de declaração para que suprima essa omissão, integre a sentença e a aperfeiçoa, ok? Importante dizer que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo e eles ainda interrompem o prazo para interposição de recurso. Então, vamos supor que a gente tem aqui uma sentença. E essa sentença ela foi desfavorável a mim, julgou improcedente o meu pedido. Então, eu teria um prazo de 15 dias para promover a apelação, certo? Só que aí eu vi aqui nessa sentença que ficou faltando um ponto importante para o juiz ter analisado. Ele se omitiu com relação a uma tese que eu aleguei. Então, eu vou promover o ED no prazo de 5 dias. Até decidir esse ED, meu prazo de apelação ele está interrompido, ele nem começa a correr. E depois que eu tenho o julgamento do ED, que essa sentença ela é integrada, volta-se a correr meu prazo de 15 dias para apelar. Ok? Isso é muito importante de ser observado com relação aos embargos de declaração. E aí, por fim, só com relação aos embargos, é importante vocês observarem essas duas regrinhas, quando a gente fala de sentença e de apelação. Vamos supor que essa mesma sentença, ela seja boa para o autor e boa para o réu ao mesmo tempo. Ou seja, foi uma decisão que foi julgada parcialmente favorável. Vamos supor aí que o autor apresente... Vou só corrigir aqui, só um instante, gente. Vamos supor aqui que o autor ele ingresse já com a apelação. De cara. Em 3 dias do prazo, ele já apresentou a apelação. Só que o réu resolve apresentar embargos de declaração dentro do prazo de 5 dias. E aí? O embargos, ele pode eventualmente modificar a decisão, se ele for acolhido. Como que ficaria essa apelação apresentada pelo autor? É isso que a gente vai ver, que são as regrinhas aqui trazidas para você. Segundo o artigo 1024, parágrafo 3º, se os embargos forem acolhidos e alterarem a decisão, o recorrente poderá complementar ou alterar as razões do recurso em 15 dias. Vamos supor aqui que o ED do réu deu bom, foi acolhido. Eu, enquanto autor, eu terei mais 15 dias para mudar a minha apelação. Eu posso aí complementar ou até mesmo alterá-la. Agora, se os embargos eles forem rejeitados, ou seja, embargos deu ruim, perdeu, ou não alterarem o julgamento, o recurso que foi interposto pela parte antes da publicação do julgamento dos embargos será processado independentemente de ratificação. Ou seja, esse meu recurso está dentro do prazo, está tempestivo, eu não preciso novamente apresentar essa apelação.
mas é só na hipótese dos embargos terem sido rejeitados. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de processo civil, que vocês tenham aprendido aí essas questões polêmicas que caem muito na prova da OAB, e espero que vocês consigam aí muito sucesso na aprovação de vocês. Até a próxima aula!